Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o livro Memória da Casa dos Mortos, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que foi publicado pela primeira vez em 1862. Um livro autobiográfico que conta as experiências que o autor passara quando esteve preso na Sibéria por crimes políticos. Todavia, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e nos acompanharem aqui no YouTube. Esse vídeo se trata de uma regravação. Quando nós começamos o nosso canal, foi um dos primeiros livros que nós fizemos vídeo, porém a qualidade ficou muito ruim e nós entendemos que merecia uma regravação. Então, portanto, nós estamos fazendo esse segundo vídeo que vai substituir o primeiro. E antes de começarmos, nós falaremos um pouco sobre a biografia do autor e como que ela influenciou na produção dessa obra. O Dostoiévski nasceu em 1821 e morreu em 1881. Viveu 59 anos. Ele era filho de médico militar, a mãe era dona de casa. Ele se formou em engenheiro militar, mas não exerceu a profissão. Ele se enveredou pelos caminhos da literatura, foi preceptor, jornalista, mas em 1849 ele se envolve num círculo de debates políticos, um círculo com ideias revolucionárias que estavam ali na esteira da efervescência política de 1848, que aconteceu na Europa, e acabou que a polícia política czarista efetuou a prisão de todos os membros desse círculo em uma dada reunião, e lá estava o nosso Dostoiévski. Então, ele foi julgado e condenado à morte. Porém, ocorreu a comutação da pena em trabalhos forçados por um período de 4 anos e depois serviço militar obrigatório na condição de soldado raso. Mas tem um aspecto interessante, é que os soldados, que encarregados da execução da pena, resolveram fazer uma pegadinha com esses presos políticos, inclusive com o Dostoiévski. Eles chegaram a levar todos para o pátio, montar o pelotão de fuzilamento, amarrá-los, colocar o cigarro na boca, últimas palavras, todo aquele teatro. E no último instante, quando em tese seria puxado o gatilho, entra alguém e diz: olha, não vai mais matar esse pessoal, eles vão para a Sibéria em trabalhos forçados. Já sabiam disso, foi uma pilhéria que foi feita, mas que produziu efeitos psicológicos terríveis, em todos aqueles presos, inclusive no autor. Então, Dostoiévski ele é mandado para a Sibéria, passa um período de 4 anos nos campos de trabalho. Aí depois ele ingressa no exército, vai prestar serviço militar. Então, no ano de 1859, ele recebe de volta os seus direitos civis e regressa às suas atividades literárias. É o momento em que ele produz a sua obra psicologicamente mais densa, os seus grandes romances. Inclusive, essas memórias que sairão 3 anos depois, em 1862. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição de Memória das Casas dos Mortos, que é uma edição de bolso da LIPM Pocket. Esse livro aqui eu comprei na rodoviária de Belo Horizonte eu comprei na rodoviária de Belo Horizonte no ano de 2012. Eu fui lá fazer uma consulta médica, se eu não estiver enganado. E eu moro no interior de Minas Gerais. No retorno, viagem longa de ônibus, eu comprei esse livro numa livraria na rodoviária, por um preço exorbitante. Está até anotado aqui uma nota na capa, que é uma edição de bolso, edição barata. Teoricamente não deveria custar caro, mas ela não tem muitos dados aí sobre edição, etc., Mas a tradução é da Natália Nunes e do Oscar Mendes. Lembrando que esse livro, dependendo da tradução, ele sofre mudanças no título, como Recordações da Casa dos Mortos ou Notas da Casa Morta. Isso aí vai depender da editora e do tradutor. É um livro de tamanho médio, eu considero,
Vou mostrar para vocês aqui a diagramação. Nessa diagramação aqui, ele tem em torno de 320 páginas. Uma leitura bastante tranquila e agradável, como é naturalmente a escrita do Dostoiévski, mas não quer dizer que é uma leitura fácil, porque os livros dele são marcados pela sua leitura densa, né, pela sua profundidade psicológica. Mas, enfim, entrando na narrativa em si, nós temos a narração em primeira pessoa, e esse narrador usa uma personagem, na verdade uma personagem que é construída pelo Dostoiévski, né, para relatar as suas memórias. Esse narrador, ele está na Sibéria, numa cidadezinha, e ele conhece um cidadão chamado Alexander Petrovich. Esse Alexander é um sujeito muito reservado, né, muito recluso, digamos assim. Ele é professor, e o Alexander Petrovich ele esteve preso por 10 anos, porque ele matara a própria esposa no primeiro ano de casamento por motivo de ciúmes. Então, ele sai da prisão e ele se mantém recluso nessa cidadezinha, nessa rotina bastante discreta, e passado um tempo ele morre e o narrador tem acesso aos seus diários, às suas notas, e serão essas notas aí as recordações que serão abordadas no livro. Então, basicamente, essas notas elas tratam da rotina que ocorre num presídio, numa prisão de trabalhos forçados na Sibéria. Então, ela é dividida em várias partes, narrando primeiramente o ambiente, né? Como que se dá a estrutura desse presídio, um ambiente completamente insalubre, escuro, úmido, infestado de percevejos, condições higiênicas bastante ruins, as formas que as celas são dispostas, a forma que é organizada a estrutura do presídio e depois a rotina que esses presos eles são condicionados durante. Mas a descrição não se limita apenas à rotina dos presos, mas também das suas famílias e dos seus vigilantes, porque era bastante comum na época, na Rússia do 19, quando um indivíduo ele era preso, né, e degradado para a Sibéria, as suas famílias, as suas esposas, elas também se degradavam, né, se autodegradavam. Acompanhavam esses presos para a cidade onde era localizada a prisão. E ali tinham contatos eventuais, principalmente em dias santos, né, em algum feriado, alguma possibilidade de visita, mas elas faziam serviços como costura, serviços domésticos, e enviavam dinheiro para os seus maridos dentro da prisão, porque o dinheiro sempre teve um papel fundamental para o preso, e não apenas naquela época, né, historicamente, inclusive nos dias de hoje. Se você for em qualquer cadeia, em qualquer prisão, vai ter moeda circulando lá dentro e esse dinheiro te garante uma vida um pouco mais fácil. Mas também, como eu disse, a rotina dos vigilantes, dos soldados, dos militares que faziam a contenção, a vigilância dos detentos, né? Inclusive aqueles que eram responsáveis pelas punições, porque esses presos, eles eram submetidos a uma série de castigos físicos, inclusive, né? Não apenas de isolamento, mas de açoites, digamos assim, porque eles se envolviam em confusões. Às vezes eles tentavam fugir, às vezes eles tinham um ato de indisciplina, né? Às vezes eles brigavam entre si. Então, com o objetivo de disciplinar a conduta desses presos, ocorria uma espécie de julgamento sumário ali, né, pelo diretor do presídio, que os condenava a uma série de castigos físicos. E essa questão da aplicação dos castigos físicos vai ser uma questão muito interessante, que é abordada pelo autor, pelos aspectos psicológicos que ela produzia. E o aspecto mais interessante é que muitas vezes a expectativa da punição tinha um efeito muito pior do que a punição em si. Porque geralmente quando um preso cometia um delito,
era anunciada uma punição, um período próximo, esse intervalo entre o anúncio da sentença e o cumprimento da sentença se tornava um suplício terrível, né? A expectativa da punição. Olha, na semana que vem você vai ser surrado com 500 açoites. Então, amanhã faltam 6 dias, depois da manhã 5. E quanto mais se aproxima, maior é a agonia do preso, né? E muitos deles, depois de sofrerem esses açoites, nessas punições, não eram poucos, né? Variavam até 1.500, alguns até morriam, né? Eles eram levados para tratamento na ala hospitalar do presídio, completamente insalubre também. Conforme constava nas memórias do Alexander, os presos eles tinham um apego gigantesco a pequenas coisas, porque em razão da sua condição de privação de liberdade, eles praticamente não tinham bem algum. Então, muitas vezes os seus pertences se limitavam a uma muda de roupa, a um casaco, a um par de sapato de baixa qualidade, alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele tinha acesso, poderia comprar, ele conseguia uma fotografia, um exemplar da Bíblia, praticamente a única literatura que ele tinha, ou uma imagem de santo, um ícone, né? No cristianismo ortodoxo, como se costuma dizer, ou qualquer pertence minúsculo, quando ele tinha esse pertence violado, ou subtraído, ou danificado, era motivo para vingança, era motivo para matar ou para morrer. E como todos nós sabemos, uma das principais virtudes da literatura do Dostoiévski é o aprofundamento psicológico dos personagens. E, no meu entendimento, a principal questão elaborada, né, trabalhada, discutida pelo autor nesse livro é exatamente a destruição psicológica que o sistema carcerário promovia em relação aos detentos. A principal queixa, né, que deve ter sido muito difícil para o Dostoiévski quando ele esteve recluso, é a destruição da personalidade do indivíduo. Então, eu vou ler para vocês aqui um pequeno trecho que retrata bem como que isso funcionava na cadeia, né? Então, os superiores costumavam admirar-se de que um preso que tinha levado ali uma vida pacata durante vários anos, modelar a tal ponto que chegava a nomeá-lo vigilante, devido à sua boa conduta, se tornasse de repente, sem uns minutos sequer de reflexão, como se o demônio se tivesse apoderado dele, alvoroçado, questionador, provocador, incorrente, às vezes até num ato criminoso, ou se tornasse insolente para com superiores, ou matasse ou vexasse continuamente alguém. Viam-no e ficavam espantados, e no entanto talvez a causa dessa mudança súbita naquele homem, do qual podia esperar-se tudo menos isso, não fosse outra senão a brusca, repentina manifestação da personalidade, a instintiva nostalgia do seu próprio eu, o desejo de elevar a sua personalidade humilhada, revoltando-se subitamente e chegando até a cólera, até o furor, até a perda da razão, até o espanto, até a vertigem. Talvez assim um morto-vivo, enterrado no sepulcro, lance um grito e se esforce por sair dele, embora, naturalmente, a razão possa demonstrar-lhe que todos os seus esforços hão de ser inúteis. Então, eu acho que o título da Memória da Casa dos Mortos é exatamente nesse sentido, né? O sujeito, ele está morto não porque ele está confinado necessariamente, mas porque o processo de confinamento consiste na destruição da sua individualidade, né? Massificando o indivíduo. Então, a colônia penal é uma colônia de formigas, onde tudo se dá de uma forma tudo ordenada, hierarquizada, né? Sob comando, sob autorização. Mas, enfim, apenas uma questão que eu gostaria de discutir no final aqui da nossa análise é que muitas vezes eu vejo pessoas tendo uma interpretação que eu considero equivocada ou distorcida do conteúdo desse livro,
porque eles compreendem que o autor aqui ele está fazendo tipo um protesto contra a questão carcerária, de direitos humanos, é, do sistema punitivo e etc. Eu não acho que seja necessariamente isso, porque nas suas memórias, né, o Alexander, ele cita muitas vezes que ali não há inocentes, né? E que, apesar de haverem presos políticos, né, e presos militares, o presídio ele é cheio de ladrões, de facínoras, de assassinos, de estupradores, de gente da pior qualidade. Inclusive cita casos de assassinatos a sangue frio, onde o autor mata a vítima por nada, né? Por uma cebola, digamos assim, né? Por R$ 1, coisas assim. Então, na verdade, a penitenciária não tem esse nome à toa, né? É um local de penitência, né? De expurgar os erros que você cometeu. Então, hoje, muita gente tem essa ideia de sistema prisional como um lugar de regeneração, de reeducação. Eu acredito que em alguma medida a cadeia deva oferecer isso para o preso, mas na verdade é um local de sofrimento, né? É um local para o indivíduo sofrer e repensar a sua conduta, né? E sentir saudades da liberdade, de uma vida livre, uma vida feliz, né? Uma vida de autonomia. Porque talvez nada eduque tanto nesse mundo do que a experiência do sofrimento. Isso é muito presente na obra do Dostoiévski, né? A questão da redenção do indivíduo através do sofrimento. Mas, enfim, foi nossa contribuição, nós encerramos por aqui. Esperamos que todos tenham gostado. E se tiverem gostado, façam a gentileza de dar o like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar aqui no YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima.